Fala! Oi, tudo bom? Como é que você tá? É Sami, né? É Sami que entrou. Boa noite. Vamos dar só um tempinho pro povo chegar, pra gente se habituar um pouquinho, né? Tô voltando a fazer a live aqui de história. E aí eu queria saber primeiro, o áudio tá legal? Dá pra ver legal? Tem algum problema? Tá tranquilo? Antes de tudo, eu acho importante perguntar isso. De repente vai que não tá. Boa noite. Sejam bem-vindos até o momento. Vou dar aqueles 5 minutinhos básicos pra gente esperar o povo chegar um pouquinho, né? E aí queria perguntar a vocês como é que vocês estão, como vocês estão enfrentando a quarentena, como é que tá a vida de vocês no momento, estão conseguindo estudar, não estão conseguindo, enfim, pergunta básica só pra gente passar um tempinho aqui enquanto a gente não começa. Eu aqui minha garrafa de 1 litro d'água, então vocês vão ver ela bastante ao decorrer do vídeo. Duas pessoas, enfim, né? Hoje sou só eu de novo. Não que eu não tenha tentado ninguém, mas nessas últimas semanas tem sido bem complicado a gente pensar em estudo, pensar em montar a aula, tá difícil, mas enfim, a gente vai tentando e a gente vai se habituando a isso no momento. Tá? Vocês receberam o material? Receberam lá o material sobre a Revolução Francesa, pelo menos a primeira parte? E é importante a gente destacar isso, por quê? Porque eu dividi essa aula em 3, né? Poderia fazer tudo hoje, mas seria muito denso para vocês absorverem todo o conteúdo de Revolução Francesa, então eu preferi optar por introduzir o tema e falar um pouquinho sobre o período que a gente vai chamar de início da Revolução Francesa, ou que a gente chama de Era das Instituições, tá? A gente tem ainda 2 minutos e eu tô vendo. Se não tiver mais ninguém, a gente começa assim mesmo e depois o pessoal assiste aqui no Instagram e no YouTube. Eu vou postar lá no YouTube também. Eu acho que dá pra ter uma proporção um pouco maior, tá? Enfim, é isso. Quem tá conosco? A Érica e o Thiago e a Sam. Até agora, né? Acho que a Érica saiu. Mas enfim, vamos lá, gente? O que vocês acham? Pode começar? Não pode? Espera mais um pouco? O que vocês acham? Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, né? Eu estava pensando em pegar os exercícios que já estão lá no Google Sala de Aula e, sei lá, montar uma aula com a gente, entre a gente para a resolução desses exercícios, sentar com vocês, explicar um pouquinho, ouvir como vocês estão pensando aquela questão, e aí eu queria saber com vocês se é possível, né? Para pelo menos a gente ter uma interação maior, nem que a gente faça, sei lá, várias reuniões com grupos, e aí a gente vai fazendo esses exercícios. Aí depende muito de vocês, tá bom? Então, já que passou os 5 minutos, a gente começa a falar do conteúdo que a gente se propôs a falar hoje aqui, que é Revolução Francesa, tá? Fazendo um antecedente, vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou nas últimas semanas, né? As últimas semanas antes desse conteúdo, dessa matéria. Particularmente, né, a gente precisa pensar, né, que a gente vem estudando conteúdos que não estão propriamente ligados, né? A gente vê isso quando a gente vai falar desses assuntos especificamente, mas que eles estão completamente imersos um no outro. André, isso é um paradoxo. Sim, é um paradoxo, mas a gente precisa entender que a história é exatamente isso. São assuntos que têm as suas peculiaridades, têm as suas particularidades, mas também estão ligados dentro de um contexto, dentro de uma coisa e na outra, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Então é muito o que o Léo fala sobre história global, ou sobre história conectada. Ou seja, o que acontece no Brasil também acontece na Europa, que acontece na África, que acontece na Ásia. Show?
Então a gente precisa lembrar que as últimas semanas de aula a gente falou sobre a Revolução Inglesa, ou seja, o primeiro momento que a gente vai ter a ascensão da burguesia no campo de vista político, ou seja, a burguesia ela vai ascender, ela vai chegar ao poder político, da participação plena dessa política. E aí a gente percebe o seguinte, a burguesia ela vai ganhar um campo diferente. As pessoas vão começar a olhar para ela com os olhos um pouquinho diferentes, tá? Não que seja de admiração, mas do ponto de vista de que elas estão tendo um novo olhar sobre elas mesmas. Beleza? Além disso, a gente vai perceber o seguinte, mesmo com a Revolução Inglesa, ela vai acabar gerando um outro momento. Ela vai gerar, sabe o quê? Ela vai gerar o que a gente chama o iluminismo. Então é justamente na ascensão das burguesias, ou melhor, da burguesia no período inglês e um pouquinho anterior a isso, que a gente tem a ideia intelectual, ou seja, a teoria política, a teoria da intelectualidade, ou seja, apesar de a gente ter processos revolucionários, esses processos revolucionários não acontecem só porque, sei lá, eu estou insatisfeito com o rei. Acontece porque eu tenho um movimento intelectual e político por trás. Então o iluminismo seria basicamente isso, e se vocês não lembram, seria legal vocês revisarem o conteúdo de iluminismo, porque ele é muito importante para a gente entender não apenas o iluminismo, mas a gente entender a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa e também a industrial também. Show? Tranquilo? Difícil até aí? Acho que não, né? E a gente percebe o seguinte, nesse contexto, né, o iluminismo ele vai estar batendo de frente, ou ele vai estar indo de encontro a um movimento político de governo que a gente chama absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico em vias mais gerais e bem sintéticas? O absolutismo monárquico é a ideia de centralização política, ou seja, eu centralizo o poder desse Estado, ou dessa nação, ou desse local, nas mãos de quem? Na mão de uma única pessoa. E essa única pessoa vai ser quem? Pode ser o rei, pode ser o presidente, pode ser, enfim, pode ser qualquer um que esteja na posição de liderança. E aí a gente precisa entender o seguinte, cada vez mais esse absolutismo vai trazer uma ideia de que o rei, primeiro, ele é escolhido por Deus, e a gente lembra da aula de absolutismo, que a gente vai ver teorias religiosas falando que, por exemplo, o Bossuet, né, que vai falar que o direito divino do rei, ou seja, o rei ele é escolhido por Deus, né, a gente vai ver do campo de vista político, né, a gente vai ver o Hobbes falando sobre o Leviatã, né, a ideia desse indivíduo ter o poder de decidir para que prive da liberdade, fazendo com que esses indivíduos, pelo menos, não entrem no estado de natureza, a ideia do homem é o lobo do homem. Vocês vão ver isso um pouco mais em filosofia com Clayton, mas a gente percebe essas discussões. A gente tem também o Maquiavel, vocês lembram do Maquiavel, né? Enfim, a gente percebe essa estrutura de poder, né? Esse poder cada vez mais centralizado. O antecedente a isso, a gente precisa lembrar o seguinte, essa sociedade é baseada num regime monárquico. Além de ser baseada no regime monárquico, ela tem um poder centralizado. Além de ter um poder centralizado, ela tem estruturas sociais, certo? E se ela tem estruturas sociais, ela vai ter certos ditames sobre isso. Então a gente precisa lembrar o seguinte, a sociedade do mundo moderno ainda tem muitos resquícios do período medieval. Então a gente vai lembrar o seguinte, se é resquício do período medieval, a gente vai lembrar lá da piramidezinha e vai lembrar o seguinte, a sociedade do período medieval e a sociedade do período moderno, elas têm semelhanças. Por quê? Porque essas sociedades elas estão baseadas em quê? Em estamentos ou em estados sociais. Então, um exemplo, a gente vai ter no primeiro estado quem? O rei? Não, a gente vai ter o clero, o segundo estado, nobreza e rei, e o terceiro, burguesia e campesinato, isso no período moderno. E o que acontece? Cada estado, cada estamento tinha as suas próprias funções. O clero com a função de orar e educar, a nobreza na função de guerrear e proteger,
E o terceiro estado, que é o estado do trabalho e do comércio, vai estar ali representada pela burguesia e pelos camponeses, ok? Até aí tudo bem? A gente precisa lembrar o seguinte: como essa sociedade é baseada em estamentos, ela vai ter um resquício de privilégios. Então a sociedade do mundo moderno, do mundo pós ao início da Revolução Francesa, a gente precisa lembrar que vai ser pautada por privilégios, aonde o clero e a nobreza vão ter muito mais vantagens do que os camponeses e a burguesia. E isso vai gerar insatisfação. Para a gente pensar isso, né, a gente precisa lembrar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, né, que eu fui direto ao ponto, né, é que a Revolução Francesa ela vai ser responsável por ser um marco do início da contemporaneidade, o início da Idade Contemporânea, né, que vai de 1789 até os dias que a gente vive. Tá? E por que a Revolução Francesa vai ser considerada nesse ponto? A gente precisa lembrar o seguinte: vai ser dois pontos importantes. Você vai ter a ascensão da burguesia ao poder, mas aí você pode me questionar: André, mas a Revolução Inglesa não chegou nesse patamar? Chegou, sim, obviamente. Porém, tem uma diferença entre a Revolução Francesa e a Inglesa que a gente precisa destacar, que é o quê? A Revolução Francesa ela vai ter uma ruptura no plano político, econômico e social da época, ou seja, ela vai transformar de fato as estruturas, o que a Revolução Inglesa não necessariamente vai fazer. Ela vai modificar em algum momento, mas ela vai voltar a essas estruturas. Então a gente percebe que a Revolução colocou quem no poder? A burguesia, mas ela não modificou estruturas, ela continuou permanecendo naquela velha estrutura monárquica, tá bom? Até aí tudo bem? E principalmente por historiografia. A historiografia ela vai enaltecer muito a Revolução Francesa, principalmente as historiografias brasileiras, né, por ter muito contato com as historiografias francesas. Enfim, isso não é uma discussão que a gente precisa aprofundar tanto, mas é um dos pontos para que essa Revolução Francesa seja vista como um norte ou como um marco para a contemporaneidade. Tá? A gente precisa lembrar o seguinte, né? Se essa sociedade francesa do século XVIII, né, do século XVIII, ela é baseada ainda em resquícios medievais e ainda em estruturas da Idade Média e da Idade Moderna, a gente precisa pensar o seguinte: como que ela sobrevive? Né? E aí é simples, a gente precisa lembrar um ponto: essa sociedade francesa ela é baseada no meio rural e agrícola. André, mas a gente não está vivendo a Revolução Industrial? Sim, mas pensa, quem está fazendo a Revolução Industrial nesse momento? É a Inglaterra. A França ela tem a sua indústria? Tem, mas é uma indústria manufatureira, uma indústria voltada para aquilo que é feito à mão. Então a gente percebe que esse governo francês ele vai se basear no quê? No meio rural, obviamente, por grande parte da França ser rural ou ruralizada, ela não tem grandes centros urbanos, e ela vai se basear economicamente do meio agrícola. E aí a gente precisa pensar o seguinte: meio agrícola, se não chover, dá ruim. Se não chover, vai dar muito problema. Se eu não tiver plantação naquele ano, vai dar muito ruim. Então uma economia que é baseada na ideia agrícola, principalmente no mundo europeu, tem um certo problema. Ela depende do tempo. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: a partir do século XVIII, eu não vou lembrar exatamente a data, a gente tem uma mudança climática muito drástica devido a condições climáticas que vão se variar, e vai ter um problema na questão da produção agrícola. Então o pão, né, o trigo, que é muito produzido, principalmente para a feitura ou se fazer pães, vai dar problema. E a gente lembra o seguinte: a maior parte da população francesa e a maior parte da população europeia dessa época, ela come pão, ela precisa do trigo. Então a gente vai perceber o seguinte: as variações climáticas desse momento vão gerar uma grande instabilidade econômica, gerando uma crise. E essa crise vai afetar o camponês. Por quê? Porque afeta o meio agrícola, e todo mundo depende do pão, todo mundo depende do trigo. Então lembra o seguinte: eu que sou pobre, eu não vou conseguir comprar pão.
Por quê? Porque o dinheiro vai estar caro. Eu vou ter muita procura e pouca oferta. Então isso vai dar ruim no preço. O preço vai subir. Então a gente percebe o seguinte, né, essa questão do pão ou da alimentação vai ser muito importante, tanto que se vocês assistirem o filme As Aventuras de Peabody e Sherman, eu não sei falar inglês, mas eu acho que o nome é esse, se vocês procurarem, tem uma cena, o início do filme, o filme da animação, é o Peabody e o Sherman chegando no período da Revolução Francesa, no momento que Maria Antonieta ela diz para o povo comer brioches, né? Mas enfim, isso acontece mais lá na frente, mas isso representa muito bem. O povo está passando fome, então ela falou, que comam um brioche, eu me viro aqui, eu vou comer meu pão, eu vou comer minha torta, eu vou comer o que eu quiser. Então a gente percebe essa, como eu posso dizer, essa inconsequência dos nobres, principalmente dos reis, mas principalmente o seguinte, a ideia de fome como sendo um estopim para que isso não aconteça, ou seja, para que a revolução aconteça. Tá? Um outro ponto importante é que a gente precisa lembrar o seguinte, o século XVIII para a França vai ser traumático. Por quê? Porque ela vai entrar numa guerra, a chamada Guerra dos 7 Anos, e provavelmente o Léo já falou isso com vocês, que é a guerra entre França e Inglaterra para a dominação de territórios da América do Norte, né? A questão do Canadá, a gente tem algumas questões ali específicas do continente americano, que o Léo provavelmente já trabalhou com vocês, então eu não vou focar tanto. Mas a gente vai perceber que essa derrota francesa vai gerar consequências absurdas para o mundo francês. Porque lembra o seguinte, o Léo sempre fala isso, guerra custa dinheiro. E se custa dinheiro, vai dar problema. Tá? Essa guerra vai custar muito para a França, até porque ela não conseguiu vencer ela não conseguiu vencer a Guerra dos 30 Anos também, ali próximo. Então a gente percebe que a França está passando por um problema militar ou de vitória, até porque o povo não está conseguindo comer. Então isso tem consequências sobre as tropas. A gente vai perceber o seguinte, a França não basta não ter trigo, não ter pão, não ter alimento para a população, não basta perder uma guerra dos 7 anos, ela inventa. Falou assim, quer saber? Tô fazendo nada não, vamos investir em outra guerra, vamos financiar e vamos prejudicar a Inglaterra? Aí os ingleses falaram o seguinte, beleza, vai entrar nessa? Vamos. E aí a França, ela vai fazer um investimento na guerra de independência dos Estados Unidos da América. Dá certo, dá. Os Estados Unidos, os Estados Unidos conseguem independência. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente precisa lembrar que a população está passando fome, a população está em crise econômica, e tu investe em outro estado, então investe na formação de um novo estado, isso é problema, isso é problemático. Então a gente percebe que cada vez mais a população ela vai ficar insatisfeita. E não só a população, a burguesia, porque lembra o seguinte, a gente tem uma sociedade estamental, que é baseada nos privilégios, e só quem paga imposto é o camponês e a burguesia, mas sobra na mão de quem? Da burguesia, porque tem poder econômico, e isso vai dar merda, isso vai dar muito ruim, tá? Para tentar solucionar a crise, a França ela vai fazer um acordo genial, e aí eu acho que ela caiu no conto do vigário, que provavelmente o Brasil também caiu, com o Tratado de Methuen, e faz o Tratado de Eden-Hannibal, né, que vai ser o acordo seguinte, o acordo de vinhos baratos que a França vai vender à Inglaterra e que a Inglaterra vai vender tecidos mais caros para a França. E aí eu preciso pensar o seguinte, a conta não fecha. Por quê? Porque se eu vendo mais vinhos baratos para a França, né, ou da França para a Inglaterra fica feliz, estou economizando porque está barato. Né? Mas a Inglaterra ela está vendendo tecidos caros e ela continua lucrando. E a França sai se prejudicando economicamente. Então a gente acaba percebendo que o tratado não vai ser vantajoso para a França, mas sim para a Inglaterra. Tá? Então isso vai gerar muito, mas muito, uma insatisfação da burguesia. A burguesia vai ficar boladérrima com isso. E aí, né, a gente pensa o seguinte, o governo não está me agradando, eu preciso encontrar algo que me agrade. E aí está surgindo nesse momento, no século XVIII, vários filósofos interessantes. Lembra que a gente estudou na última aula? Montesquieu, Rousseau, Montesquieu, Voltaire,
Delambre e Diderot, né? A gente tem o John Locke na Inglaterra, a gente tem certos filósofos que estão surgindo ali, estão questionando quem? O absolutismo, as estruturas antigas do governo e principalmente os privilégios. E precisamos lembrar o seguinte, o iluminismo ele vai ganhar muita força na França, ele vai ser, segundo Robert Darnton, difundido nas esquinas não, mas em cafés literários, né, pelos subliteratos. A gente vai ter algumas discussões bem interessantes. Eu até recomendo vocês lerem o texto do Darnton, mas isso é um texto para uma coisa para a próxima vez que a gente for comentar alguma coisa sobre, tá? E aí, né, a gente vai ter nesse momento, para tentar sanar a crise, a instauração das assembleias para tentar solucionar o problema econômico. André, vai dar certo? A gente vai... Não vai dar certo, isso não vai ser solucionado. Inclusive, a crise econômica não é solucionada nesse momento francês, tá? Mas vai ser solucionado no final da Revolução. Vamos lá. A gente vai ter nesse momento a Assembleia dos Notáveis, em 1787, onde os ministros Bienne e Calonne, eles vão tentar fazer com que a nobreza pague impostos. E aí, isso vai ter consequências, por quê? Porque a nobreza nunca pagou imposto. É tipo você falar para X ou para Y, que ele vai pagar imposto, sendo que ele nunca pagou imposto. Ele vai ficar bolado. Ele vai falar, não, por que eu tenho que pagar imposto? Eu nunca paguei, para que eu vou pagar? Né? E aí a nobreza vai fazer uma coisa, que é a revolta aristocrática. Ou seja, a nobreza ficou tão bolada com o fato de eles quererem fazer com que eles pagassem, que eles vão fazer a revolta, que a gente chama de revolta aristocrática. Olha que, né? Não vou nem completar a frase. Olha que absurdo, né? Quem pode pagar, não quer pagar. E aí, ou quem deveria pagar, não quer pagar. E aí, acontece a revolta, eles não conseguem fazer isso, vai até 89. E aí, como eles não conseguiram entrar no consenso, eles vão instaurar a Assembleia dos Estados Gerais. A gente precisa lembrar o seguinte, a Assembleia dos Estados Gerais é uma criação medieval, né, para quê? Para que quando houvesse um problema muito generalizado na França, eles pudessem sentar e unir todos os estados, todos os estamentos para solucionar a crise que viria. A gente vai perceber o seguinte, essa crise nunca aconteceu e foram cerca de 5 séculos para ela conseguir ser chamada. Isso foi feito lá por volta de 1289, 1200 alguma coisinha. E aí a gente percebe que levou-se 15 anos para se convocar a Assembleia dos Estados Gerais e para não ter uma solução 100%. Tá? E aí a gente precisa pensar o seguinte, qual era o objetivo da Assembleia dos Estados Gerais? Buscar solucionar a crise financeira. Estamos com um problema financeiro, a gente precisa resolver. Qual foi a ideia genial? A ideia genial foi o seguinte, olha, já que a burguesia ela sempre paga imposto, vamos fazer ela pagar a dívida. A ideia é genial, quem já paga, paga mais ainda. E aí a burguesia, não, pera aí. Eu sempre pago, por que eu tenho que pagar? E mais, por que a votação é por Estado e não por pessoa? A gente é maioria. E aí a gente percebe que essas ideias iluministas vão basear, porque lembra do Rousseau? Né? Ele fala da ideia de representatividade, de o povo poder solucionar os seus próprios problemas, de escolher os seus representantes. A burguesia, às vezes a gente aceita ali e fala, olha, peraí, eu quero mais participação política. Por que vocês vão votar por Estado? Né? E aí a gente precisa lembrar o seguinte, nessa ideia, são 3 votos. Um vai ser de Minerva. O clero e a nobreza normalmente se apoiam, eles têm uma aliança, e a burguesia vem com um pouquinho de camponês e fica ali. Quem que vai ganhar? Né? Eu tenho mais... E aí é a sacada genial do clero e da nobreza, fala, olha, vamos votar por Estado. Por quê? Por Estado a gente vê, fica mais fácil da gente perceber. E aí, o clero e a nobreza votaram a favor da burguesia pagar mais, e a burguesia votou contra. A burguesia vai se sentir completamente prejudicada e ela não vai aceitar. Tá? Ela não aceita isso. E aí a gente pensa o seguinte, quem decide normalmente essas coisas? O rei.
ela vai fazer lá, ela vai lá reclamar com o rei. O que acontece? O rei fala o seguinte: não concorda? Tchau, pode ir embora. Não tem problema, mas vocês vão pagar. Qual vai ser a consequência? A burguesia sai da Assembleia dos Estados Gerais, não aceitando a situação, e isso vai gerar uma crise francesa, tá? E isso em 5 de maio de 1789, inclusive a gente está no mês que isso aconteceu. E aí, né, passou-se alguns meses, a burguesia foi meio que expulsa da França, né? E aí, em 1789, no dia 14 de junho de 1789, nós temos a tomada da Bastilha. André, como assim? Pensa o seguinte: toda revolução ela precisa de um marco, ela precisa de uma coisa que seja simbólica, que traga um símbolo. Né? A gente vai ter na Revolução Russa a morte dos imperadores, né? A ascensão lá do carinha, que eu não vou lembrar o nome, a memória não vai me ajudar muito nisso. E a gente percebe o seguinte: a gente precisa de um símbolo. E a burguesia fala o seguinte: pera, a gente não concorda com o que o rei está fazendo, a gente não concorda com essa decisão, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eles olham para a única coisa que representava o poder do rei, porque lembra o seguinte: a Bastilha é uma prisão política para pessoas que iam contra o governo, que iam contra o que o rei dizia. Então ele falou o seguinte: pera aí, já que é isso, é o símbolo de poder do rei, o símbolo dele cercear a nossa voz, a gente vai tomar aquilo ali. E aí eu preciso que você entenda o seguinte: nenhuma revolução do mundo, em vários pontos do mundo, começa pacificamente. Nenhuma. A maior parte não começa assim. A Revolução Francesa, talvez, se fosse pacífica, ela não teria acontecido. Né? Eles vão tomar a França, eles vão tomar a Bastilha, vão acabar com a Bastilha, vão tirar a pedra, vão pegar as armas que estão lá, vão libertar os prisioneiros e vão dizer com isso para o rei o seguinte: agora quem manda aqui somos nós. Somos nós que podemos falar, nós podemos ir contra, nós podemos decidir. A gente tem participação no que está sendo feito aqui. Entende a lógica da Bastilha ser um marco? Por quê? Porque a Bastilha ela vai prender pessoas que iam contra o governo. E eles tomarem a Bastilha significava tomar o poder do rei. O poder do rei cercear a sua voz. O poder do rei te prender. Então é uma questão simbólica também. Não é apenas força. E imagina o seguinte: eles provavelmente não chegaram lá e pediram: seu rei, eu vou lá, eu posso entrar na Bastilha? Não fizeram isso. Houve resistência, pessoas morreram. Então a gente precisa entender isso, tá? Logo após isso, no mesmo ano, a gente vai ter a Assembleia Nacional Constituinte. André, uma outra Assembleia? Sim, mas a Assembleia resolve? Vai resolver por quê? Porque eles tomam a Bastilha e eles começam a tomar decisões. E aí vai ser o momento que a burguesia começa a crescer. E eu preciso adentrar um pouquinho. Com a tomada da Bastilha, a gente começa uma coisa chamada Era das Instituições, que vai de 1789 a 1792. Tá? E nesse momento, a gente tem a ascensão dos girondinos no poder. Aguarde isso um pouquinho. Por quê? Porque eu vou explicar girondinos no final da aula e aí fica mais didático, mais simples para vocês. Mas os girondinos, basicamente, significa a alta burguesia. A alta burguesia vai entrar no poder. Tá? O que essa Assembleia Nacional Constituinte vai pedir? A abolição dos privilégios, principalmente dos privilégios feudais, onde o clero e a nobreza não pagariam impostos. Ou seja, a partir de agora, a nobreza e o clero precisam pagar impostos. A nobreza e o clero não têm mais privilégios. Eles precisam fazer as suas funções assim como todo mundo. Ok? Ela vai ter uma influência do ministro, eu já falei disso bastante, né? Essa influência da racionalidade, da luta contra a opressão, da luta contra contra a concentração religiosa, do poder religioso, enfim, a ideia de Estado laico. Isso vai influenciar diretamente a constituinte ali que eles estão tentando fazer. Beleza? Show? Tá difícil? Tá dando para acompanhar, gente?
Além disso, a gente vai ter a Declaração do Homem e do Cidadão. A Declaração do Homem e do Cidadão é o que vai dar o pontapé inicial para o que a gente conhece como direitos humanos. Um ponto interessante aqui, né, que a Declaração do Homem e do Cidadão, ela vai pregar a ideia de igualdade jurídica e de propriedade privada. E eu preciso questionar isso um pouquinho com vocês. Igualdade jurídica para todo mundo? Não. A igualdade jurídica é para homens. O sufrágio universal masculino é o que a Declaração do Homem e do Cidadão vai dizer. Então, a ideia, obviamente, machista, uma ideia de que essa sociedade ela é feita por homens e esses homens têm que mandar, é muito comum ao longo da história. Isso muda. Existem momentos da história que a mulher vai ser participativa, sim. Se você não viu, tem um vídeo aqui sobre democracia que a gente fala um pouquinho disso, né? Mas é importante destacar isso. A mulher não vai ter um papel tão importante para esses revolucionários, né? A mulher não vai ser importante nesse momento no sentido deles produzirem uma coisa que elas tenham nome, até porque a mulher é considerada um objeto. Ela é feita apenas para a reprodução, o que muitos homens hoje ainda usam, o que muita gente por aí ainda continua falando. E eu não digo que é nem o presidente, mas a nossa sociedade ainda passa esses valores. Enfim, continuando. Em junho, perdão, é junho? Não é 7, é julho, gente, é tudo em julho, né? 14 de julho e em julho de 1789, a gente vai ter, para a questão religiosa, a instauração do Código Civil do Clero. O que é o Código Civil do Clero? É quando o clero ele passa a ser subordinado ao Estado. André, você está me dizendo então que o Estado manda na igreja? Não, mas que a igreja ela não interfere mais nas decisões políticas e na formação de política pública que o Estado está fazendo. Ou seja, não tem mais essa interação do ponto de vista que a igreja tenha tanto poder que se sobrepõe ao poder do Estado. O que particularmente no Brasil não está acontecendo, né? A gente vê um plano político religioso no Brasil que em partes é problemático, mas a gente deixa isso para mais para frente em um vídeo, enfim, algum outro momento, tá? O que os franceses vão pensar? Pera, a gente já não tem a igreja mandando, a gente está conseguindo dar uma reviravolta aqui. Vamos confiscar os bens dela, já que lá na Inglaterra deu certo. Mas, gente, nem tudo que acontece na Inglaterra, se for para outro país, vai dar certo, né? E aí eles confiscam os bens da igreja. E aí, a partir disso, eles fazem uma nova moeda, que é os assignantes. E o que significa assignantes? Que é atribuída, ou seja, uma coisa nova, uma coisa que está sendo atribuída para melhoria ou para solucionar o problema, o que não vai acontecer, não vai dar certo. André, meu Deus, como assim? Eles já confiscaram os bens? Mas a crise está rolando. E isso não consegue conter a crise ainda. A partir disso, do Código Civil do Clero, a gente vai ter a divisão desse clero. O clero que vai apoiar o Código Civil e que vai apoiar a formação de uma Constituição, e o clero que é refratário, né? Se você lembrar da física, o que é refratário? É aquilo que desvia, é aquilo que faz certos... Enfim, né? Você tem essa noção de que refratar é a ideia de você fazer um desvio, ou fazer um... Enfim, vocês entenderam, né? E parte desse clero ele vai se recusar a isso. Então a gente percebe essas disputas. Gente, isso é importante, a divisão do clero? Não, mas é para que vocês entendam que lá na frente a gente vai citar um pouco disso, para que vocês não fiquem tanto perdidos, tá? Gente, essa parte é a parte muito importante para a gente entender não apenas o mundo contemporâneo, mas a gente entender as disputas e a formação daquilo que a gente chama de esquerda e direita, tá? Essa parte é interessante. Só que a gente precisa falar antes da formação da Constituição, tá? Em 1791, a gente vai ter a criação da Constituição, tá? A gente vai ter uma Constituição na França, onde ela vai propor uma monarquia constitucional. E o que é uma monarquia constitucional? É uma monarquia onde você vai ter o rei, obviamente, mas ele vai ser subordinado a uma Constituição. E aí você, se for sagaz, você vai lembrar
do Montesquieu, que ele diz o seguinte: a Constituição, Montesquieu ou Voltaire, enfim, a Constituição é um conjunto de regras que servem tanto aos súditos quanto ao rei, tanto ao governante quanto quem é governado. Então a Constituição significa o quê? O que significa uma monarquia constitucional? Uma monarquia ou um rei que é submisso a uma Constituição. Ou seja, quem tem poder? O rei ou a Constituição? A Constituição. E esse rei deve seguir o quê? Essa Constituição. Por isso, monarquia constitucional, o que é diferente da monarquia parlamentarista inglesa, onde quem manda é o parlamento. Show? Tranquilo? Nem um pouco difícil, né? Qualquer dúvida vocês podem comentar, gente. Além disso, a gente precisa lembrar o seguinte: essa Constituição, ela vai ter a inserção da divisão dos três poderes, ou seja, a gente vai ter o poder executivo, que é o rei, o poder legislativo, que vai ser ali o parlamento, que vai ser os deputados, né? E você tem o poder judiciário, que vai ser os juízes, os magistrados, onde eles vão julgar os indivíduos, tá bom? Além disso, a gente precisa lembrar o seguinte: como a gente elege esses deputados ou as pessoas que vão estar no parlamento? Através do voto censitário. Ou seja, nesse momento só vai poder votar quem tem condição financeira. E aí a gente pensa quem vai assumir: a burguesia. A burguesia vai ter grande condição de colocar pessoas ali. Além disso, a gente precisa lembrar que a Constituição de 1791, ela vai aprovar, junto ali dessa Constituição, a lei de Le Chapelier. O que é a lei de Le Chapelier? Vai ser a lei que vai proibir as greves na França. Mas André, você disse que não tinha indústria, era um meio rural. Não, eu não disse isso. Eu disse que existia uma indústria manufatureira, ou seja, as coisas eram feitas à mão. Então a gente vai perceber o seguinte: no meio rural não existe indústria, obviamente. Mas no meio das cidades, das poucas cidades que tem na França, se tinha na França naquele momento, você tem a manufatura, você tem a ideia do cobertismo, se vocês lembrarem da aula sobre mercantilismo, que era a produção de artigos de luxo, né, de roupas, de vestimentas e principalmente de joias. Então a gente percebe que são coisas feitas à mão, tá? E essa indústria ela vivia sobre constantes greves. E aí vamos falar o seguinte: olha, a gente manda na produção, como a gente faz parte da alta burguesia, a gente não pode ter greves, a gente precisa de produção, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de mercado. Então essa lei vai ser exatamente para isso. Tá bom, gente? Tá indo, tá fluindo? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês comentam, por favor. Tá? E aí a gente percebe que a gente vai ter em 91 e 92, no mesmo ano, a formação da monarquia constitucional, ou do que a gente chama de Assembleia Legislativa. Tá? E a gente precisa pensar o seguinte: quem vai decidir bastante ali vai ser o Congresso. Então a gente precisa entender como funcionava o Congresso francês. Tá? Eu quero que você se lembre dos conceitos que a gente tem politicamente hoje sobre esquerda, direita e centro. Tá? Eles vão ser formados e cunhados aqui na Revolução Francesa. Por quê? Porque a gente vai perceber que essa burguesia, principalmente esse parlamento, vai ser formado e composto por burgueses, né? E aí, essa ideia de direita, esquerda e centro vai ser baseada na posição em que esses indivíduos, ou que esse grupo de indivíduos, ficava no parlamento. Ou seja, quem está à direita vai se chamar girondinos, ou seja, direita. Girondino significa direita. Tá? E o que era a direita no período da Revolução? Era composto pela alta burguesia, ela era defensora da monarquia constitucional e do voto censitário, ou seja, da ideia do voto por renda. Você vai ter como líderes importantes dessa parte do parlamento Brissot e Condorcet, e eles vão ser bem importantes para os girondinos.
A gente pode colocar também como uma ideia conservadora, tá? Os girondinos vão ser conservadores. Por quê? Porque eles querem a manutenção da monarquia francesa. Show? Beleza? A gente vai ter o centro, mas vou falar do centro depois, porque o centro ele precisa da explicação dos jacobinos. Mas do ponto de vista de organização do material de vocês, eu pensei nessa ordem certinho, tá? A gente vai ter os jacobinos como representando a esquerda. O que é a esquerda? O que são os jacobinos? Quem eles representam? Representam a baixa burguesia, ou seja, a burguesia que não tem tanta verba, não tem tanta condição quanto o pessoal dos girondinos. Eles vão ser defensores da república. E aí você lembra do texto do Voltaire sobre a república, sobre o Estado laico, enfim, essa noção de uma divisão maior dos três poderes, desse poder evitando ter resquícios desse período medieval. E ela vai defender o sufrágio universal masculino, ou seja, aonde os homens podem votar, decidir, pensarem, serem livres, terem direitos à propriedade privada. Show? Líderes desse movimento, ou principalmente do jacobinismo dentro do parlamento, a gente vai ter Marat, que vai ser um jornalista, que vai ter um jornal muito famoso da época, que é onde ele vai divulgar grande parte das conquistas e das discussões do movimento, né? A gente tem Danton e Robespierre, dois líderes carismáticos, né? Robespierre sendo o líder mais famoso e o mais emblemático do movimento, né? Marat, inclusive a gente precisa pensar o seguinte: Marat ele era muito mais radical do que o Robespierre naquele momento, mas a gente vai falar disso mais lá na frente, a gente vai ter na próxima aula. E aí, né, a gente precisa pensar... esqueci, calma aí, perdão. E a gente pode chamar também os jacobinos de montanha. Tanto que vai ter um momento da Revolução que a gente fala sobre a República Montanhesa, enfim, porque eles também podem ser chamados de montanha, porque eles ficavam à esquerda e no alto do parlamento, mais excluídos. E a gente precisa lembrar o seguinte: esses vão ser chamados um pouco mais progressistas. Por quê? Porque eles estão lutando por liberdades sociais, por individuais. E aí a gente precisa pensar o seguinte: a esquerda desse momento não está pensando em gay, não está pensando em discursos dos LGBTs, enfim, não está pensando nesses discursos que hoje a gente percebe na esquerda, ou que a gente percebe na direita conservadora dessas discussões. Aqui eles estão pensando em conquistas sociais para modificações da sua própria estrutura social e histórica da época, tá? Para aquele contexto de época. E aí a gente tem o pântano, né? Um nome bem problemático, mas que cai muito bem para quem está pensando. O que é o pântano? O pântano vai ser o centro, vai ser o pessoal que está no meio, vai ser o pessoal que está abaixo desses dois. E aí eles vão ser parte dessa burguesia, tanto poderia ser um alto burguês, quanto um nobre, ou quanto uma pessoa da baixa burguesia, que ora eles vão apoiar os girondinos, ora eles vão apoiar os jacobinos, mas apoiando principalmente os girondinos. E aí a gente segue com isso, com a matéria, com o conteúdo, tá? A gente vai ter nesse momento a criação do movimento contra-revolucionário, que vai ser liderado pelo rei, pela nobreza e pelo clero francês, apoiado principalmente pelos países absolutistas. E a gente precisa lembrar o seguinte: esses países absolutistas estão apoiando o movimento contra-revolucionário, ou seja, da luta contra a Revolução Francesa, porque eles têm medo de que isso aconteça nos seus próprios países, e eles precisam conter. Só que tem um adendo. Olha os nomes dos países que estão nessa lista: Prússia, beleza? Rússia também, Áustria e a titia Inglaterra. André, como assim? Por quê? A Inglaterra ela é absolutista? Não, se você lembrar da Revolução Inglesa, o absolutismo morreu na Inglaterra. Então por que ela está apoiando esses países absolutistas contra a Revolução? Simples, ela não quer concorrência. Existe uma lei, agora eu não vou lembrar de cabeça, que fala exatamente disso, né? Na ideia de que a Inglaterra ela não quer que a França ela se torne o quê?
industrializada, que ela vira um concorrente no inglês na produção de roupas, na produção de indústria que a Inglaterra está tendo ali, ou uma produção no comércio. Tá? A gente vai ter em junho de 1791 Titio Luís XVI tentando fugir da França. E aí você precisa pensar o seguinte: o cara vai fugir com o dinheiro que ele tem, obviamente, ele é rei, então ele pode fugir de jeitos maneiros, né? Mas pensa o seguinte: no período de revolução, ele está preso em casa, ele não pode sair de casa. Eles não estão deixando ele fazer as coisas que ele deveria fazer. E aí, Titio Luís XVI teve a brilhante ideia, meu Deus, ele teve a brilhante ideia de sair da França vestido de mendigo. Até aí, tudo bem. Só que a pessoa, ela não pensa nas problemáticas que ele vai gerar. Ele, além de tentar fugir como mendigo, ele não foge andando ou, sei lá, numa charrete que não representasse o rei. Ele vai sair na carruagem real. E aí, imagina os soldados olhando a carruagem real, saindo do palácio, tentando ir para outro lugar. Eles vão olhar e falar: pera, o que o rei está fazendo? Eles vão fazer o quê? Vão parar a carruagem, obviamente, porque eles estão em processo revolucionário. E aí, eles abrem e encontram o quê? Um mendigo, né? Eles ficam: pera, por que tem um mendigo dentro da carruagem real? Mas se não bastasse isso, o cara é tão inteligente que quando você sai fugido de casa, né, quando você sai para ir na festa, quando você sai para fazer uma coisa que você não deveria estar fazendo, você pelo menos tenta ocultar que você fez cagada, né? E o cara me sai com um anel real na mão. Mas estava lá de luva, fazia frio, né, junho, provavelmente fazia frio na França naquele momento. E aí os soldados ficaram tipo assim: o que está acontecendo? E mandaram o carinha tirar a roupa. Literalmente mandaram o mendigo tirar a roupa. E aí tu pode pensar: pô, mas é um mendigo, gente, por que manda tirar a roupa? Pô, o cara tá na carruagem real. Enfim, ele tira a roupa, e ao tirar a roupa é encontrado o que na mão dele? O anel real. E aí eles reconhecem que é o rei. Então o rei vai ser preso tentando fugir. Ele vai tentar fugir para onde, André? Para a Áustria. Lembra? A Áustria não está financiando, faz parte da medida ou do movimento contra-revolucionário? Exatamente isso que ele vai tentar fazer. E ele vai ser preso em Vanneres. Show? E aí a gente precisa entender o seguinte: a partir da prisão do Luís XVI, o movimento contra-revolucionário fica puto. Ou boladíssimo. Por quê? Pô, eles prenderam o rei. Para eles incentivarem isso a acontecer com a gente, vai ser um pulo. E aí eles invadem a França. E aí a gente vai ter nesse momento a liderança dos prussianos e dos austríacos, né, o que a gente chama de Áustria hoje, na decisão de invadirem a França. Tá? Nesse momento, os jacobinos começam a ganhar muito prestígio político, e a partir disso eles começam a proclamar pátria em perigo, ou seja, a guerra está iminente, a gente precisa defender a nossa região. E aí a ideia de nacionalismo é muito forte nesse momento, a formação dessa ideia de nação também é construída nesse momento. A gente vai ter, nesse momento, com essa ideia, essa projeção de guerra, o apoio dos sans-culottes. O que são os sans-culottes? É parte da população, principalmente a população que não tem culotte. Por que não tem culotte? Porque o que é o culotte? É aquela coisinha do bumbum, né? Enfim, aquela carnezinha do bumbum que todo mundo fala um pouco. Mas o que representava os sans-culottes? Literalmente significa sem culotte. Por quê? Porque a nobreza, ou porque a aristocracia francesa, ela andava com roupas que aumentassem o culotte, para dizer o seguinte: eu sou abastado, eu tenho, eu posso. Né? E aí a gente precisa entender que a sociedade francesa é baseada numa ideia de sociedade de corte. Além de ser uma sociedade de corte, uma sociedade simbólica. Então eu preciso mostrar que tenho. Como eu mostro? Tendo culotte. Significa que eu tenho, que eu posso. Entendem? Então é essa noção, basicamente ou basilarmente, que se tem quando a gente fala dos sans-culottes. São pessoas que não têm a mesma condição que a aristocracia ou que a nobreza
ou o clero daquele momento. Eles vão formar o que a gente chama a formação da Comuna Internacional de Paris, ou a formação do Exército Popular da França, onde eles vão lutar contra um movimento revolucionário, e aí em 1792, na Batalha de Valmy, eles vão lutar contra o movimento contra-revolucionário e vão expulsá-los da França. Além disso, eles acusam o rei de traição. E aí a gente precisa entender o seguinte: o rei francês, o rei Luís XVI, que é conhecido pra gente como o rei Sol, né? O rei que brilha, aquele rei pomposo, que mostra o seu poder, que é aquele cara espetacular, acaba não saindo como deveria, e ele é acusado de traição. E aí a gente separa isso aqui para as cenas dos próximos capítulos, isso na semana que vem, quando a gente falar da segunda parte, ou da segunda parte e parte final, e a outra parte final da Revolução. Tá? Essa parte, gravem isso, o rei é acusado de traição, ele é julgado agora? Ainda não. E com isso, a gente vai ter a formação da República. Os jacobinos expulsam os absolutistas ou os realistas, as pessoas que defendiam a monarquia absoluta, né, e instauram a república, que a gente também pode chamar de convenção nesse momento. Um ponto importante que a gente precisa pensar um pouquinho, e aí só para a gente concluir tudo e fechar com chave de ouro, né, que eu consegui bastante tempo para falar, é que nesse momento, eu quero que vocês gravem o seguinte: na era das instituições, quem governa? Os girondinos. Na era das antecipações, que vai ser a segunda fase da Revolução, quem governa são os jacobinos. E no final da Revolução, eu estou dando spoiler, quem comanda são os girondinos. Então você precisa gravar uma coisa que o tio Wesley, professor que já esteve aqui com a gente em Reforma Protestante, fala Revolução Francesa, momentos da burguesia no poder. Gi, já, gi. Gi, já, gi. Ou seja, girondinos, jacobinos e girondinos de novo. Tá? Gravem isso, vai ser importante. Gi, já, gi. Show? Importante, interessante, para que vocês pensem isso aqui. Tá, gente? Era só isso que eu queria falar. E aí a gente continua a aula na semana que vem com a outra parte do conteúdo. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou. Não teve tanta gente, mas quem estava aqui, se quiser comentar aqui, tenho dúvida, não entendi muito bem, ou comenta aqui no chat por hora, enquanto eu estou falando, ou me manda mensagem no WhatsApp, ou manda no direct. Eu vou publicar esse vídeo no Instagram e no YouTube, então a gente vai ter essas duas opções. Para quem não conseguir, para quem achar e prefere o YouTube, vai estar no YouTube. Quem gosta e prefere aqui no Instagram, vai estar no Instagram também. Vou mandar o link dos dois aqui, tá? Eu quero agradecer quem esteve aqui com a gente sabe o quão difícil está sendo a gente ser produtivo, do quão difícil está sendo esse período de quarentena. E aí eu queria realmente agradecer mesmo, sabe? A gente está fazendo isso aqui para tentar manter, eu pelo menos, eu parto desse princípio, eu estou tentando para manter um pouco a cabeça funcionando, sair um pouco do meio acadêmico, saindo um pouco de outros pontos, para a gente tentar oxigenar o cérebro. Isso daqui está sendo importantíssimo para isso. Eu acho que é legal a gente ter essas discussões, ter essas aulas, porque a gente agrega mais e, enfim, a gente consegue oxigenar um pouco desse momento tão conturbado que o Brasil está vivendo. E assim, principalmente sabendo que o Enem foi adiado, mas a gente, a discussão que o Léo teve ontem, e eu concordo plenamente, do jeito que tá, não pode ser feito, mas se for feito, a gente precisa dar as melhores condições para vocês poderem lutar, de vocês poderem resistir. O vestibular não é uma competição, o Enem não é para ser uma competição, ele está ali, o Enem está ali para dar condições às pessoas
de lutarem, de conseguirem. A gente sabe das inúmeras defasagens, dos inúmeros problemas do ensino, tanto médio quanto público, ou quanto nos ensinos básicos. A gente sabe que nunca é igual, a gente sabe que não tem as mesmas condições, nunca foi assim. A ideia de mérito, meritocracia não existe nesse ponto. Enfim, eu estou fazendo essa crítica porque a gente precisa entender isso, né? A gente tá aqui para tentar dar o melhor possível para vocês, dentro da nossa realidade, dentro do que a gente pode. A gente tem tentado fazer da melhor forma possível. Acaba que a gente, na ânsia de querer fazer, a gente não consegue, mas a gente quer agradecer. Eu, pelo menos, quero agradecer, pelo menos para mim, para as outras pessoas. O quão importante vocês são, vocês conseguem. A gente sabe quanto é difícil, mas se precisar a gente tá ali, quiser ligar a gente tá ali também. Enfim, eu acho que basicamente é isso que a gente precisa ter, né? A gente precisa estar unidos, mesmo que não seja pro vestibular, mesmo que vocês queiram falar sei lá, de batata. Por que a batata é legal? Eu tô lá, tô à disposição. Enfim, eu vou jogar lá no grupo, e aí se vocês puderem comentar, né, sobre a questão de resolução de exercícios, que aí a gente faz junto. Eu estou pensando em usar ou o Zoom ou o Meet, mas se vocês quiserem, se vocês quiserem dar outra opção, a gente faz de outro jeito também, tá bom? Era isso, tá? Beijos. Foi muito bom estar com vocês. Eu vou estar encerrando a live agora, vou publicá-la aqui no Instagram, vou publicar no YouTube. E aí vocês que não assinaram ou se inscreveram lá no canal, se inscreve, assiste o vídeo, isso me ajuda. Enfim, quem vê aqui, comenta, compartilha, curte. Se não entendeu alguma coisa, me manda mensagem que eu estou à disposição, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até a próxima.